11 da noite, chegou uma mensagem no plantão do PSIL, plantão de acolhimento da UFBA. Olha, eu estou na janela, vou pular. A pessoa que recebe essa mensagem para, o que é que se faz com a mensagem dessa? E diz: Olha, dá para esperar até segunda e você encontrar um psicólogo daqui da nossa equipe? Felizmente, deu para esperar e a pessoa se dirigiu ao plantão do PSIL presencialmente na segunda-feira. O que essa história traz de muito interessante e importante é esse poder da escuta, ou às vezes mesmo a disponibilidade da escuta. Então, por exemplo, a pessoa tinha essa possibilidade de ser ouvida, essa possibilidade de escutar, de mandar essa mensagem para esse plantão de atendimento. A própria possibilidade, essa existência da possibilidade de uma escuta, cria a possibilidade de uma conexão, de uma mediação simbólica, por assim dizer, entre a pessoa e quem vai escutar, mas fundamentalmente vai criar uma espécie de intervalo entre a angústia e o ato. Então veja, essa mensagem e a resposta, seja pela disponibilidade da escuta, seja pelo deslocamento que a resposta causou, naturalmente, houve esse intervalo criado e que nesse caso específico foi uma diferença literalmente entre a vida e a morte. E eu gostaria de falar dessa questão, dessa criação de intervalo, como algo fundamental, não apenas na escuta analítica, mas na própria condução de um tratamento analítico propriamente dito. Eu sou Marcos Bucão, este é o canal Jogos do Inconsciente, Sintoma como Estratégia. Uma segunda história que também acho bem interessante, que pode ser trazida aqui, um pouco para trazer essa conexão do que pode fazer a criação de um intervalo e também a conexão como uma intervenção apropriada que gera um descolamento, um deslocamento na questão da decisão da pessoa, é também interessante trazer aqui. A história é a seguinte: é um livro que eu li há muitos anos, do Robert Einstein, sobre consciência, e que também tinha uma pessoa que estava no topo de um edifício e estava prestes a se jogar. Então foi aquela equipe de atendimento, de especializada, e os bombeiros e tal, e tentando conversar com a pessoa. E todas as conversas estavam naquela diretriz mais clássica, do tipo, não se jogue, tem muita coisa que você pode viver, etc e tal. E a pessoa estava irredutível, como se ela já estivesse preparada para aquelas questões e, portanto, já tinha as respostas prontas. Não se aproxime, nada do que você disser vai me demover da minha decisão, etc. E aí o Ornstein conta um episódio interessantíssimo que é o seguinte: o, chega um carro de polícia, um policial que está chegando na cena naquele momento e está tentando estacionar para ele poder também acessar aquela cena e poder dar sua contribuição. E quando chega ali naquela situação, ele encontra um carro estacionado em local proibido, completamente inconveniente. E ele precisa parar o carro ali para fazer a coisa de contenção. E ele pega o megafone e quer a remoção daquele carro imediatamente. E fala alguma coisa nesse tipo: Quem foi, quem foi a pessoa, quem foi o idiota que estacionou o carro aqui? E aí, quando fala isso, a pessoa que está ali no parapeito, com risco de se jogar, ouve aquela mensagem, aquela pergunta. Tinha sido ela que estacionou o carro. E aquilo ali dá um clique e ela sai daquele lugar dela, descola daquele momento que ela está vivendo e sai da janela e vai tirar o carro para que estava estacionado no lugar errado. Aí, aqui vale a pena então trazer nesse momento algo que Lacan traz sobre a questão da decisão subjetiva, os três tempos lógicos, que é justamente o instante de ver, a parte da percepção, você percebe e tem a experiência, tem o momento, o instante de compreender, o tempo de compreender, que é o tempo de elaborar, de acessar, de julgar a experiência, acessar o que está em jogo, e finalmente o momento de concluir, que é o momento da ação propriamente dita. E que esses três tempos são muito importantes, claro.
e que em processos de angústia ou em processos, trazendo a questão para análise, quando nós estamos num fluxo de repetição, de sofrimento e que já estamos conduzidos, não sabemos como sair daquele circuito repetitivo que nos leva de uma situação A até a sua conclusão, justamente a interrupção, a possibilidade de alongar o tempo entre o estímulo, o instante de ver e o instante de agir, torna-se crucial. Podemos falar em alargamento de tempo, criação de intervalo ou ampliação desse momento 2, o tempo de elaborar. É isso que eu quero discutir aqui hoje. Bom, se vocês me permitirem, primeiro eu queria trazer uma associação de contexto filosófico. Sócrates, famosamente, ele diz, tem uma parte que pode ser trazida por o analista que nada sabe da verdade do sujeito. Sócrates, famosamente, afirma: só sei que nada sei. E existe uma passagem interessante nos diálogos platônicos em que Sócrates vai conduzir, mediante perguntas, um escravo que não tem conhecimento matemáticos até tirar conclusões, até produzir verdades e conhecimentos dos quais antes ele era ignorante. Então Sócrates famosamente vai dizer: eu, na verdade, o conhecimento já estava dentro daquele sujeito, e eu simplesmente com minhas perguntas permiti, ajudei ele a parir essas ideias. E aí tem uma outra passagem interessante que Sócrates disse que o trabalho dele, a maiêutica, o parto de ideias, se assemelha ao trabalho da mãe dele, que era uma parteira de pessoas. Só que em vez de dar luz a pessoas, Sócrates ajudava as outras pessoas a parirem ideias. Eu trouxe essa cena socrática para pensar na própria função do analista. O analista não sabe da verdade do sujeito e, portanto, não pode impor sentidos, trazer interpretações que gerem novas narrativas de fora para dentro, porque não lhe cabe. Porque veja, se nós pensarmos que o sintoma que o sujeito construiu, que gera o seu sofrimento, é uma estratégia às vezes desajeitada, uma estratégia que gera sofrimento, mas uma estratégia que soluciona um problema, um conflito interno seu mesmo, cabe ao próprio sujeito e apenas a ele saber dessa verdade, ou seja, dessa reorganização que vai permitir outra solução para esses conflitos internos. Então, quando a gente constrói um sintoma, e todos nós construímos sintomas, esse sintoma é um pouco isso, é uma solução de compromisso entre diferentes partes que estão operando no nosso psiquismo. Um equilíbrio instável, precário, e que frequentemente gera sofrimento, é o que nos leva à análise. A única forma de quebrar circuitos repetitivos é introduzir intervalos, impedir, prevenir, criar um hiato entre aquilo que desencadeia a repetição, o circuito repetitivo, e a conclusão do ato. No caso da análise, é tentar criar hiatos, intervalos, hesitações, se você quiser, vacilos, que tiram aquele aspecto de inevitabilidade daquela estratégia. Ah, eu quero fazer isso, eu preciso executar aquele circuito, porque é a única solução para evitar aquela realidade intolerável, aquele conflito, aquela situação da qual eu tanto tento fugir. Então, tentando dar uma maior concretude nessa ideia de criação de intervalos. Vamos pensar então, por exemplo, o sujeito chega com a queixa, sofre um sofrimento e um sintoma que lhe parece exterior, estranho a si mesmo. Eu sofro, é um sintoma que eu quero eliminar, porque se é como na analogia, quando você tem algum tipo de doença, você vai no médico, você tem um sintoma, uma dor de garganta, tem algo gerando essa dor de garganta naturalmente, mas você vai no médico e você diz: olha, me dê um remédio, me dê uma solução para eu eliminar esse sintoma, eliminar a doença, eliminar o sintoma, eliminar o sofrimento. E
nessa ideia médica, a eliminação do sintoma é sem restos. Você chega doente, quando você elimina o sintoma, você volta ao seu estado normal, sem sintoma e sem restos. Claro que nós sabemos que o sintoma que se trata numa psicanálise não é esse sintoma, a dor de garganta, a gripe ou uma infecção, que você pode eliminar sem restos. Partindo do pressuposto que o sintoma é uma solução, uma estratégia, uma solução para um conflito interno, você não pode eliminar o sintoma sem restos, porque se você elimina a solução para o conflito, o sujeito continua precisando de algo para dar conta daquele conflito. Então, se você eventualmente eliminou um sintoma, uma fobia, por exemplo, e não solucionou, não deu uma outra forma para a satisfação daquele conflito, obviamente, se um sintoma desapareceu, ele vai acabar retornando sob outra forma, porque se o conflito continua existindo, o sintoma vai ter que reaparecer, vai ter que aparecer uma outra solução. Por isso é tão comum e se fala muito quando você faz um tratamento apenas focado na eliminação sintomática, sem pensar nesse remanejamento do gozo ou das formas de satisfação, você pode eliminar, até ser bem sucedido na eliminação do sintoma, mas esse sintoma vai ter que reaparecer de outra forma, porque terá que reaparecer. Porque o conflito existe, ele precisa encontrar uma outra solução. O analista, então, vai tentar, com suas colocações, com esses deslocamentos, justamente tirar dessa primeira inevitabilidade que vai aparecer é o que a gente vai chamar de uma espécie de retificação subjetiva. O paciente vai, chega, volta, conta a sua história e começa a perceber que ele está repetindo e que tem alguma coisa que ele se reconhece na cena. Então já não é mais simplesmente um sintoma totalmente estranho, mas ele está ali dentro daquela cena. Então, o reconhecimento de que aquilo não lhe é estranho, que ele participa de algum modo. E a próxima etapa é justamente aí uma etapa crucial, é que não apenas ele se reconhece, mas ele também pode se implicar no próprio sintoma. Esse momento crucial de toda análise é o momento em que o paciente passa a poder perguntar: qual é a minha participação no meu sintoma? Qual é a participação que eu tenho no meu sofrimento? Aqui vamos fazer uma nota, um parêntese muito importante. Claro, qual é a minha participação? Mas então uma responsabilidade no próprio sofrimento. Mas, como eu falei em outro vídeo, responsabilidade aqui não pode jamais ser confundida com culpa, porque não se trata de culpa. Responsabilidade no sentido, se meu sofrimento, por causa do sintoma que eu tenho, que eu reconheço, me implico, então eu construí, de certa forma, esse sintoma, porque o sintoma é uma solução de compromisso para um problema meu. Ou seja, o sintoma é uma estratégia minha. Logo, dito em óbvias palavras, eu tenho um ganho com o meu sintoma. Mas você entender que o sintoma tem um ganho escondido, nesse caso, inconsciente, é crucial para a sequência do tratamento analítico. Se a gente considerar que a verdade singular do sujeito, singularidade aqui, no sentido de é uma forma de gozo, uma solução singular que aquele paciente, aquele sujeito traz para os seus próprios conflitos internos, somente ele tem condição de remanejar e refazer esses próprios circuitos, remanejar esses próprios circuitos, essas próprias formas de gozo. Daí ser não apenas impossível, mas completamente inadequado que o analista imponha sentidos ou crie novas narrativas. Essas novas narrativas seriam necessariamente novas narrativas estranhas ao sujeito. Quando o que está em jogo é ele criar um remanejamento que dê conta dos conflitos internos, então o remanejamento, a verdade dele que pode reaparecer, ou novas formas de gozo, tem a ver com esse remanejamento
novas soluções para aqueles conflitos internos que estão em jogo. Bem, eu espero que eu não tenha me alongado demais. Essa é a minha hipótese de trabalho. Eu queria trazer com vocês essa ideia da criação de intervalo como uma diretriz técnica e ética da psicanálise e enfatizá-la como algo realmente crucial no manejo analítico. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.